Mais um vídeo de Constituição Federal, artigo 174. Como agente normativo regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Ele é o agente normativo, o Estado. O Estado brasileiro, ele edita normas para regular a atividade econômica. Ele não só edita as normas, como as regras, como ele regula essas normas da atividade econômica. E ele exercerá na forma da lei. Haverá leis específicas para isso. Função de que? Fiscalização, incentivo e planejamento. Nós temos 3 itens importantes aqui: fiscalização, incentivo e planejamento. Quando nós falamos de fiscalização, nós lembramos dos fiscais da Receita Federal e da Receita Federal propriamente dita. Ela está ali para fiscalizar, arrecadar, mas também fiscalizar tudo sobre a atividade econômica. A atividade econômica, ela gera tributo, e esses tributos vão para o Estado, vão financiar as atividades do Estado. Portanto, o Estado deve fiscalizar, mas também incentivar a atividade econômica. Através de quê? Eu falei que a fiscalização era sobre os tributos, sobre as contribuições. E esse incentivo? Isenção de tributo, isenção de contribuições, por exemplo, redução do IPI, para fazer com que diminua o valor final dos produtos e incentivo o comércio. E também planejamento, sendo este determinante para o setor público. O planejamento é determinante para o setor público e vai indicar para o setor privado quais rumos o setor privado, por exemplo, a montadora de veículos, quais rumos ela vai, quais as metas, quais os objetivos, e ela vai se planejar através deste planejamento que é determinante para o setor público. Através do planejamento do setor público, o setor privado vai ter um indicativo, vai ter um norte e vai estabelecer suas metas. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Ora, falando dessa lei que estabelecerá diretrizes e bases de planejamento, nós temos 3 leis conhecidas, muito conhecidas quando a gente estuda o direito público. Nós temos o PPA, Plano Plurianual, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual e âmbito municipal. Todas elas, Plano Plurianual para 4 anos, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, 1 ano. Todas elas têm o objetivo de quê? Planejar o desenvolvimento. Então, deve planejar. Tudo deve ser planejado. E nós estamos falando aqui de planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado. Neste planejamento, saem todos os atos dos governos federais, estaduais e municipais. Portanto, incube a lei. A Constituição entrega para a lei a responsabilidade de criar esse desenvolvimento planejado equilibrado. Parágrafo 2º. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. Nós sabemos que o poder público, a iniciativa pública, não pode intervir na criação de cooperativas nem de associações. E, pelo contrário, a lei apoiará e estimulará cooperativas, associações e outras formas. Tudo isso não somente pode impedir, intervir, mas deve apoiar a criação. Parágrafo 3º. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. Os garimpeiros, hoje, para a Previdência Social, contribuintes individuais, eles estão protegidos pela própria Constituição. A Constituição diz que o Estado deve favorecer a organização da atividade garimpeira em cooperativas. Olha, favorecer a cooperativa, levando em conta aqui a proteção do meio ambiente. A única coisa que vai observar, que pode restringir, é o quê? Meio ambiente. É o meio ambiente que deve ser preservado. Se for uma atividade garimpeira
ilegal, muitas vezes esse meio ambiente será prejudicado. Por isso, deve ser feito de que forma? De forma de cooperativas, porque fica mais fácil a fiscalização e também, no caso, aí, a proteção ao meio ambiente e ainda promoção econômico-financeira dos garimpeiros. Sabemos que existiam e ainda deve existir aqueles garimpos onde há verdadeiros escravos, né? Onde as pessoas são escravizadas literalmente para trabalhar em garimpos e geralmente são ilegais. Parágrafo 4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra de recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei. Ou seja, esse artigo 21, no inciso 25, ele diz que é competência da União estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem na forma associativa. Competência da União. Portanto, a União deve estabelecer áreas e condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. E essas cooperativas, então, elas terão prioridade para a autorização. Quem autoriza e concede a exploração de garimpos é a União, portanto, associações e cooperativas terão prioridade. É o que está dizendo esse parágrafo 4º. Continuando, nós temos ainda o artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Nós sabemos que a Lei 866 dispõe sobre a licitação e contratos administrativos. Nós sabemos também que o poder público, conforme diz o artigo 75, incumbe a ele a prestação de serviços públicos. Por exemplo, serviço público, serviço de saúde. O poder público oferece diretamente. Em regra, existe, lógico, algumas instituições privadas. Outro serviço público, transporte, fornecimento de energia, telecomunicação, tudo isso é serviço público. Esses últimos que eu falei, o poder público não presta diretamente, mas por concessão ou permissão. Você quer ver um outro exemplo de permissão muito famoso? A concessão de autorização para radiodifusão, televisão. A Rede Globo é uma permissionária. Ela tem a permissão para estar no ar. Então, quem concede é o poder público, pertence ao governo, pertence à União. Portanto, ela tanto diretamente ou por concessão ou permissão, que são formas de outorga, de concessão para prestação da atividade pública, de interesse público. Parágrafo único. A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização, rescisão da concessão ou permissão. O que isso quer dizer? Nós temos que diferenciar aqui, neste momento, as empresas concessionárias e permissionárias. Concessionárias é a concessão. A concessão de serviço público é uma delegação da prestação do serviço, feita pelo poder concedente, no caso o Estado, mediante licitação. Deve haver a licitação, ressalvados casos onde há dispensa ou inexigibilidade de licitação. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas podem ser pessoa jurídica ou consórcio de empresas que vão prestar esse serviço. No caso da concessão, essas empresas vão demonstrar que têm competência para o desempenho dessa atribuição por sua conta e risco e por prazo determinado. Esse é o caso da concessionária. O que ocorre? Já a permissão, ou seja, empresas permissionárias, também ocorre por delegação, só que a título precário, também é mediante licitação, só que é mais precária do que a concessão, então é a título precário.
Na hora da prova, se cair qual dessas é feita a concessão por título precário. Permissionárias começa com P. Precário começa com P. Você não vai esquecer. No caso da permissão, o poder público transfere ao permissionário a execução de certo serviço público nas condições estabelecidas em normas de direito público. Por exemplo, da concessão de radiodifusão. Portanto, o parágrafo único diz que a lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, caráter especial, como que será o seu contrato, como que será a sua prorrogação, qual será o prazo. Nós sabemos que a televisão, se eu não me engano, são 15 anos, rádio 10 anos, bem como as condições de caducidade, como que vai caducar, como que será a fiscalização, rescisão. Nós sabemos que existem casos, situações em que a rescisão poderá ser unilateral, vontade única do Estado, em outros casos não poderá. Tudo isso será feito pela lei. A lei vai estipular isso. 2. A lei ainda vai dispor sobre os direitos dos usuários. Quais os direitos que os usuários deste sistema eles terão? Política tarifária, poderá cobrar tarifas? Em quais situação nós sabemos que as empresas de transporte elas cobram tarifas? As empresas de telefonia também. 4. A obrigação de manter o serviço adequado. Tudo isso será estipulado por lei. Muito tranquilo na hora da prova. Isso aqui não tem como errar. Artigo 176. As jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertence à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Para a prova, você comprou uma fazenda, parabéns, está com dinheiro. Agora, os recursos hidráulicos, ali, o que está no subsolo, as jazidas que estiverem ali não são suas, pertencem à União. Isso é bem claro na Constituição. É diferente do solo. Olha, a Constituição é bem clara quando ela diz o seguinte: é distinto do solo. Você comprou aquele terreno é seu, mas o recurso mineral que está ali não. Ali você pode até conseguir o quê? Uma concessão. É garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Então, pertence à União e será entregue para exploração através de concessão, assim como energias potenciais de energia hidráulica. Tem uma cachoeira ali, tem tudo aquilo pertence à União. Parágrafo 1º. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput desse artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União. Então nós temos 3 institutos: autorização, concessão e permissão. A autorização é mais precária ainda do que a permissão. No interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede de administração no país, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quanto essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Como eu falei, pertencem à União. Portanto, a autorização para lavra de recursos minerais, para a utilização daquele potencial hidroelétrico, eles serão feitos somente por empresas brasileiras ou ainda empresas constituídas sob as leis brasileiras, desde que tenham sede no país. Isso a lei vai definir os detalhes. Agora, importante parte final, que estabelecerá o que? A lei vai estabelecer as condições específicas quando essas atividades desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Portanto, se houver divisa, se for em proximidades das terras indígenas, limítrofes com terras indígenas, a lei vai definir também essas condições, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Parágrafo 2º. É assegurar a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e do valor que dispuser em lei. Pertence à União, mas você adquiriu por direito de herança, direito sucessório ou por compra daquela propriedade. Não é seu, pertence à União, mas é assegurado a participação ao proprietário no solo
no resultante daquilo que for arrecadado, naquilo que for produzido, naquilo que foi subtraído ali daquela sua propriedade. Qual o valor? A lei não incumbe a Constituição, é matéria de lei. Parágrafo 3º. A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado e as autorizações e concessões previstas nesse artigo não poderão ser cedidas ou transferidas total ou parcialmente sem prévia anuência do poder concedente. Eu consegui uma concessão para explorar uma jazida, pertence à União. Prazo determinado sempre, pelo período de 1 ano, 2 anos, 4 anos. Eu não tenho mais recursos, eu não tenho maquinário, eu cheguei a uma profundidade que eu não consigo mais explorar. Eu posso transferir? Não, eu não posso. Não pode ser cedidas ou transferidas para terceiro. É necessário a autorização do poder cedente. Quem é o poder cedente? A União. Portanto, somente a União pode transferir. Eu tenho uma concessão, eu não posso passar para terceiro, somente a União, com autorização da União. Parágrafo 4º. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. Neste parágrafo 4º, detalhe. Eu conheço um fazendeiro que ele tem um rio em sua casa, um pequeno rio, passa perto na sua propriedade um pequeno rio e ele colocou um gerador de energia e aquele gerador produz energia elétrica e durante a noite ele não usa a energia da CEMIG em Minas Gerais. Durante a noite ele usa para iluminar a fazenda energia desse pequeno gerador. É produzido num rio, energia renovável e capacidade reduzida. Não necessita de autorização. Mas é lógico que se perceber que está prejudicando o meio ambiente, aí ele estará violando. Aí sim haverá fiscalização, mas não precisa de autorização, porque é renovável, capacidade reduzida. Artigo 177. Constitui monopólio da União. Monopólio da União. 1. A pesquisa e a lavra de jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos e fluidos. Pessoal, petróleo e derivado, monopólio, é só a União que explora, pertence à União. 2. A refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. Repito, em se tratando de petróleo, é monopólio da União. 3. Importação e exportação dos produtos derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores. Pela terceira vez, na sua prova, petróleo e derivado, monopólio da União. 4. Transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou derivados básicos de petróleo produzidos no país, bem assim o transporte por meio de conduto de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem, gasoduto, oleoduto, tudo isso a União, monopólio da União. O transporte, nós conhecemos a Transpetro. 5. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas B e C do inciso 23 do caput do artigo 21 dessa Constituição Federal. Tome um cuidado aqui, que aqui nós não estamos falando mais de petróleo, estamos falando aqui de pesquisa e lavra de minérios, minerais, nucleares e seus derivados. Tem uma exceção. O que você vai guardar para a sua prova? Minérios, minerais, nucleares e seus derivados é monopólio da União. A lavra, o enriquecimento, o reprocessamento e industrialização. Qual é a exceção? Radioisótopos. Este sim, neste caso aqui, pode haver permissão para exploração de terceiros. Exemplo, cobalto, exemplo, urânio. Nestes casos, destes radioisótopos, pode haver o quê? A comercialização e a utilização poderão ser autorizadas sob o regime de permissão. Por que permissão? Porque o contrato é precário.
Por que é permissão? Porque o contrato é precário. Se houver violação, se houver suspeita, é muito mais fácil haver uma rescisão unilateral, porque o contrato é precário. Então, qual é o regime? Permissão. Parágrafo 1º. A União poderá contratar empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos 1 ao 4 desse artigo, observada as condições estabelecidas em lei. No inciso 1 ao 4, nós estávamos vendo petróleo e seus derivados. Neste caso, pode contratar, sim, as empresas. A União poderá contratar estatais. Nós temos a Petrobras. Ela é o exemplo de uma sociedade de economia mista. É o exemplo de uma estatal. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Paramos aqui no parágrafo, ou melhor, no parágrafo 1º. No próximo vídeo, nós daremos início aqui para encerrar o assunto do parágrafo 2º do artigo 177. Muito obrigado e até a próxima.